era um jeito carinhoso que meu pai me chamava quando eu era criança. Em vez de falar menino, ele falava mununo. Exatamente. É, o menino. O blues, nos Estados Unidos, ele era o canto de lamentação dos escravos que sofriam com banzo, né, uma doença mortal, que era como se fosse uma depressão de saudade de casa, de África. Sofrimento. Então ele era um canto de lamentação nas lavouras de algodão. O samba de barrigada, que eles chamam, que tem uma dança muito peculiar na roda, em que o pessoal dá uma barrigada no outro, ele vai dançando, ele vai sambando. É muito legal, assim. Opa, e aí, gente, como é que é? Tudo bem? Estamos na risca? Estamos na marca do pênalti? Chegamos para mais esta quinta-feira, mais um podcast chegando aqui, mais um Café com Manteiga. Tá chegando com a gente aqui a Evolve Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, o chá da hora, viu? É uma ótima opção ao refrigerante. Não pode tomar refrigerante ou quer cortar o refrigerante, vai Evolve Kombucha. Ele protege o intestino e nos dá momento de felicidade, nos dá momento de bem-estar todo dia, o dia todo. Guarde bem aí, Evolve Kombucha, é o chá da vez, o chá da hora, tá? Hoje nós vamos falar de música, hoje nós vamos bater papo aqui, né, inclusive com o pitaco do meu companheiro Marcos Bacon, né, que ele é um cara... É um pianista e ele é o cara que está do nosso lado aqui. Ele está sem microfone porque ele que comanda a história ali, mas quando quiser, Bacon, dar o teu pitaco aí, você manda a brasa, tá? Então, o Café com Manteiga hoje está recebendo aqui um camarada, um pós-caldense, simpático pra caramba, que outro dia eu estava vendo lá, assistindo a nossa TV Poços, né, a TV local aqui, e eu via lá, assistia lá o meu amigo William de Oliveira, né, com Hora da Verdade, e ele levou esse rapaz lá. E eu falei, pô, liguei pro William, falei, eu quero levar esse cara no Café com Manteiga pra gente bater um papo, contar a história dele e saber quem que é esse cara, quem é esse músico aí, músico da melhor qualidade. O nome dele é Antônio Rafael Andrade, né? Mas aí a gente tava conversando ali fora e ele é chamado artisticamente de Mununo, e nós vamos saber por quê, né? Esse apelido, segundo ele, um apelido carinhoso que vem de família. Aí vim descobrir também que ele é filho de um grande amigo meu, que é o Tadeu, né? O Tadeu, professor de história, um cara que é pedagogo, né? E ele é um cara católico, né? Praticante pra caramba. Ele ele dá aula de catecismo, né? Prepara a molecada ali para primeira comunhão e tal. E aí fui descobrir, a gente vai conversando ali fora, eu vou descobrindo quem é. Então, o Tadeu, Antônio Tadeu Menezes, e da dona Ana Deli. Bom, vamos lá então, vamos bater um papo aqui com o Rafael Andrade, o Mununo. Tudo bem, Mununo? Bem, graças a Deus. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está ouvindo, está conectado com a gente nas redes sociais. Ouvindo, assistindo, né? Porque aqui ouve, assiste, canta, exatamente. Fala, bate palma. Eu fico muito contente assim, com o seu convite, Marquinhos, assim, de me trazer aqui para bater um papo. Estava dando uma olhada no seu podcast, no seu trabalho, bem bacana. Traz umas figuras de Poços de Caldas aí. Eu fico muito lisonjeado de ter, né, de estar aqui nesse teu time seleto aí. É assim, porque o que a gente... Nós temos um celeiro de artista em todo o segmento aqui em Poços de Caldas. Poços de Caldas é fantástico. Né? E assim, o nosso intuito aqui não é só trazer... não é uma coisa segmentada, né? Uhum. É uma coisa bem 360. Sim. A gente trazer... ir por várias vertentes, né? A gente traz um músico, eu trago um policial, eu trago um lutador, eu trago uma dançarina, eu trago de tudo aqui. E hoje você foi o nosso escolhido. Quero agradecer mais uma vez a tua vinda aqui para a gente bater esse papo. Tá bom, Bruno? Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Legal que você é filho do Tadeu, né? Que é meu amigo. Pois é, meu pai é famoso na cidade aí, todo mundo conhece. Muita gente foi aluno dele também, né? Então... Inclusive o Lucas, meu filho. O Lucas não tá aqui, o Lucas tá trabalhando. Muita gente, quando o cara vai para uma cidade praiana, fala, o cara tá... Não, mas ele tá trabalhando, lógico que ele tá
Tá tendo o ladinho dele de... Eu sou o primogênito, nós somos 3 irmãos, né? Uhum. Eu sou o primeiro filho, eu sou o mais velho, né? Uhum. E essa família aí abençoada que é lá em casa. Isso. Você tem uma outra profissão. O que você fazia antes? Vamos lá. Você sempre estudou aqui em Poços? Sim. Na verdade, a música teve comigo desde muito pequeno, né? Eu costumo falar isso para todo mundo, assim, a referência que eu tenho de música inicialmente é dentro da minha casa, né? Quem é músico lá? Meu pai. O seu pai é músico? Meu pai, igual nosso camarada aqui, o Bacon, ele é pianista também. Ah, é pianista? Meu pai é pianista, estuda até hoje piano. Legal, não sabia. Toca nas igrejas por aí também. Né? Tadeu, grande Tadeu. E do lado dele, do lado paterno, né, é essa figura que eu tenho, né, onde eu tive os primeiros contatos assim, com um disco, com a música popular brasileira, que eu gosto bastante. E já do lado da minha mãe, né, a família dela é a turma do samba, né, assim, os meus tios, eu me lembro assim de pequeno, a gente ter aquelas festas de família, né, e roda de samba, né, os meus tios tocavam e participavam de escola de samba, e é isso, então a gente cresci com a música, na verdade, né. Assim, você participou de escola de samba aqui? Eu não cheguei a participar, mas assim, a família da minha mãe era bastante envolvida, assim. Eu participava mais das rodas dos pagodes de quintal mesmo, tinha. Era um dia das mães, era alguma ocasião festiva, sempre tinha alguma coisa assim na casa da minha avó, materna, né? Então, assim, era algo muito musical, assim, desde pequeno, né? Então, o cara, o cara já tem lá um sangue virado para esse segmento. Tem o pessoal que incentiva e vai embora, né? E aí, assim, meu interesse foi meio que sozinho mesmo, assim, lógico, com essas referências que eu tinha, mas aí acho que eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos, não me lembro bem ao certo, assim. Mas aprendi a tocar um violão, né? E meu pai sempre teve muito disco, né? Teve muito disco de vinil, LP em casa. Inclusive, alguns estão na minha casa hoje. Eu gosto muito de disco de vinil, até hoje. E aí eu via muita coisa, né? Eu via o fino da música brasileira, né? De Djavan, Milton Nascimento. E você fazia o que antes, assim como trabalho, depois você começou? Cara, quando eu comecei a carreira profissional, eu fui office boy, né, aos 16 anos, eu era guarda-mirim. Aqui em Poços, acho que todo mundo foi guarda-mirim. Eu fui guarda-mirim. Eu fui guarda-mirim um tempo, ali com 16 anos. Acho que eu trabalhei com... Você foi guarda-mirim velho, hein? Porque antigamente era mais cedo, né? Acho que depois mudou, aí não podia. Eu, na verdade... Acho que a idade mínima, eu, quando acho que era tinha 11 anos, do 10, 11 anos, já era acho que na minha época não podia mais. Aí acho que a idade mínima era 16 anos. Então eu fui, né, até uns 17 anos. E depois começa aquela coisa de profissão, né? Você já vai chegando ali no ensino médio, né? E assim, já, né, mexia com a música, não profissionalmente, né? Mas tocava tudo. Tocava na igreja, cara. Tocava em missa, em grupo de jovens, essas coisas. Tadeuzão levava, né? Vamos pra igreja. Exatamente. E aí, cara, eu optei pela engenharia. Assim, eu falei... Eu sempre tive muita aptidão com matemática, com cálculo, com isso. E me enquadrava na engenharia. Né? Então, na verdade, eu fiz para arquitetura primeiro. Eu tinha a mão muito boa para desenho, né? Sempre desenhei legal, assim. Não como a minha mãe. A minha mãe, ela pinta quadros assim maravilhosamente bem. Então, a minha família é meio artística. A minha mãe, ela pinta uns quadros bacanas, assim. Então, e eu tinha também isso comigo, assim, de desenhar e tudo mais. Então, acho que eu vou fazer arquitetura. Aí, prestei um vestibular que passei na época. E aí, depois eu não gostei muito, aí passei para transferir o curso para engenharia. E você é engenheiro o quê? Civil. Engenheiro civil. E o exige de cálculo. Aliás, todos, né? Todos. Aí, cara, eu formei engenharia, logo comecei a trabalhar na área, assim, no primeiro ano de faculdade. Aliás, no primeiro ano de faculdade, eu já arrumei um trabalho na área. Um estágio na época. Legal. E aí tô desde então na área, né? Já fazem aí 13 anos. 13 anos de engenharia civil. Trabalha com projetos e tal. Hoje eu trabalho com construção pesada. Então você trabalha numa empresa hoje? Trabalho numa empresa hoje. Com construção pesada mesmo, assim, bastante concreto.
E a música nunca deixou de me acompanhar nesse tempo todo assim, de engenharia. Aí, na época da faculdade, a gente tinha a banda de juventude, né, que se chamava Jack Joe, a banda, era uma banda pop. E era uma banda pop, mas a gente já colocava assim no repertório. Isso lá atrás. Isso ali em 2007. Eu tive à frente dessa banda até 2019. Tá, fala uma coisa, mata uma curiosidade aqui. Como você trabalha? Você trabalha na obra e estaria com a rapaziada, né? E naturalmente o pessoal sabe, pô, o nosso engenheiro aí é músico. E ele gosta do samba, ele gosta de uma música. O pessoal, tipo assim, na hora de almoço, numa horinha, o pessoal chama para fazer um samba, um pagode. É engraçado isso, ô Marquinhos, porque de uns tempos para cá, vou falar assim, de 2018 para cá, é que eu tenho tido uma exposição, assim, enquanto artista. Porque as pessoas me conheciam assim, toca na banda, de vez em quando toca no New York, toca numa festa da faculdade, tudo mais, né, uma banda cover e tudo mais. E aí nessas minhas andanças aí, porque a engenharia, ela me levou para alguns lugares, assim, né, no Brasil. E eu, como sou um cara que eu gosto muito de pesquisar, de conhecer os locais, quando eu tive uma passagem ali pela Bahia, me despertou um tino assim de compor, de escrever. Eu já fazia isso antes, mas sabe um negócio assim poxa, acho que é importante que eu externe essas coisas. Acho que o artista tem muito disso, né? E quando época... ele faz a arte, não é para ele, é para colocar no mundo, sim, né? Claro. E aí eu tive, né, nessas minhas vivências, eu fiquei muito assim nesse desejo de colocar algumas canções, né, para fora do papel, né, coisas que eu já tinha escrito, eu já tinha feito, e que eu acho que as pessoas precisavam ouvir. E aí eu comecei a escrever as canções, mandar para festival, os Festival Nacional da Canção, esses festivais de música que a gente tem pela região. E aí foi que em 2021, né, eu fui selecionado. Só um segundinho. Quando você esteve nessa... Como é que chamava a primeira banda sua lá? Era o Jack Joe. É Jack Joe? Jack Joe. Era uma banda pop. Era bem legal a banda. E foi assim. ali que você começou a compor? Foi. Exatamente. A gente em 2007. Então você tem aí 13 anos. 13 não. 16 anos. Que eu comecei a tocar assim na noite foi em 2005. Não, eu digo assim, já de partindo mesmo para... Né, desde a Jack Joe. Sim. Desde exato. 2007. Perfeito, exatamente. E aí a gente gravou, assim, eu já gostava de escrever umas poesias, umas coisas. E era muito bom, sempre fui muito bom de ouvido musicalmente, né? Então eu conseguia musicar as coisas, né? Assim, com facilidade. E aí a gente gravou um disco, assim, tinha 12 canções. Foi o primeiro disco independente, assim, de tudo. Juntamos uma grana, era difícil pra caramba. A gente fazia vaquinha entre a gente. E quem produziu isso foi o Rafael do Vale. Inclusive, o Rafa toca comigo hoje, é o baixista que toca no meu projeto de canções autorais, né? E a gente lançou esse disco em 2007, foi super legal, assim, os amigos, né? Teve uma tiragem, acho que de 1.000 cópias, os amigos tudo queriam o disco. Sobrou um disco desse em casa, eu tenho um guardado lá, assim, que é uma relíquia. E dá para fazer uma dessa música aí, claro. De autoria sua? Tá, deixa eu ver se eu lembro aqui. Chamava Eu Assim Sem Você. Foi uma das primeiras canções, assim, que eu me entendi como compositor mesmo. Que o que é? É um samba canção? Não, ele não é um samba canção. Ela é uma música... Como é que eu posso dizer na época? Na época era uma música pop, assim. A gente fez um arranjo bem popzinho, assim, na época. E era mais ou menos assim, né? Eu assim sem você não sei, não sou nem sinto. No silêncio vejo em sonho o que é sonhar só. Na incerteza você se foi offline, desligou de todo amor. Aí tinha um refrão que era assim, ó. Deixa ser, só sei dizer que será assim. Eu sem você não tenho aval.
de querubim. Deixa ser, sei dizer que será assim. Eu sem você não tenho aval, não. De querubim. Nossa, faz tanto tempo que eu não toco isso. Essa foi uma das canções que a gente gravou, assim, que eu escrevia. Acho que o compositor tem muito disso, né? Eu, particularmente, né? De escrever, assim, coisas que, às vezes, abstratas, ou um pouquinho de como eu enxergo o mundo, como eu enxergo o amor, sabe? Tinha muito disso. Porque, assim. Na verdade, eu acho que não é assim. Ele falou, bom, hoje eu não vou sair de casa, não, porque hoje eu vou compor, né? Eu acho que eu vou pra casa agora, porque agora eu vou compor. Não tem essa, né? Não, o negócio pinta, de repente você tá exatamente, ali... comigo é assim. Hoje a gente tá numa era bem tecnológica, né? Então, assim, o celular hoje é uma ferramenta para mim, nesse sentido, para todo mundo, né? Às vezes eu tô andando na rua, assim, vem uma melodia na cabeça, nossa, deixa eu gravar isso aqui para mim não esquecer. Aí solfejo ali, canto ali para mim não esquecer, para depois trabalhar isso. E aí muitas canções, às vezes, aparecem assim, né? Ou de alguma temática. Eu, como sou uma pessoa que eu gosto de ler, assim, bastante, muito me interessa questões históricas, né? As questões do negro também. E às vezes eu tenho muitas inspirações aliado nesse sentido, assim, né? E então, quando surge a inspiração, tem que correr, registrar. Tem que fazer na hora, porque senão depois esquece. Exatamente. E assim, isso é muito particular de cada compositor, assim, né? Tem gente que às vezes escreve um verso, uma letra, e depois vem a melodia. Tem gente que escreve uma melodia e depois vem uma letra, ou os dois juntos ali ao mesmo tempo. Porque primeiro então, o cara é compositor, depois cantor, né? Vem aqui pra mim. Compositor, cantor e intérprete. Uhum. Então, gente, eu acabei descobrindo aqui agora, porque pra mim, mas eu perguntei pra ele, qual difere? O que difere o cantor do intérprete? Ele falou, se você canta no banheiro, no teu trabalho, ou em qualquer lugar, você é um cantor. Agora, o intérprete é o cara que interpreta a música de alguém. Exatamente. Né? Ou uma de autoria. Exatamente. De autoria própria, né? E na música brasileira nós tivemos vários intérpretes, né? Maravilhosos intérpretes, né? Por exemplo, quem é o cara hoje que você falou, por exemplo, eu acho que até te cortei, mas eu acho que essa é a pergunta que eu ia te fazer. Uhum. Quem é esse intérprete e até esse compositor que você fala, pô, esse cara, né, que você se inspirou e se inspira até hoje? Olha, Era disso que você ia falar? Eu ia comentar sobre os grandes intérpretes que nós tivemos na música. Por exemplo, Elis Regina, né? Sim. Era uma tremenda de uma intérprete. Emílio Santiago, que tinha um timbre de voz assim, né? Sensacional. Eu fui descobrir Emílio Santiago depois que eu cresci, né? Você deve ter descoberto há muito tempo porque você já é músico. Exatamente, a gente gosta, Quer dizer, descobrir que eu estou te falando de gostar, né? Porque aí você vai crescendo, você vai tendo outra... Então, assim, eles eram né, muito bons intérpretes, assim, da nossa música brasileira. Mas falando de mim, assim, eu gosto muito da música brasileira. A música popular brasileira, ela me agrada muito, assim, sabe? Principalmente, assim, discos mais antigos, né? Assim, de anos 70 pra cá. Tem muita coisa boa, assim. É difícil eu falar alguém, assim, que é referência. Mas, assim, eu gosto muito das obras de Milton Nascimento. Que eu gosto, que encerrou a carreira agora com 80 anos, né? Esse ano. E acho que a gente que é mineiro e músico, né, é uma das maiores referências assim musicais que a gente tem, assim, né? A gente fala o tempo que está vivo ainda. Nós temos um cara aí chamado Djavan também, que pelo amor de Deus. Djavan, alagoano, né? Também muito sensacional, assim, um jeito muito peculiar, né? De compor, de ritmar a canção. O Djavan, né? Até no palco ele já é diferente. Exatamente. E então isso me agrada, assim, não posso deixar de dizer que é referência isso, né, assim, para mim enquanto músico, enquanto cantor. Essa obra da música popular brasileira ela é muito rica. Tem um cara também que eu gosto muito, que fiquei sentido com a morte dele, Luiz Melodia. Luiz Melodia. O que é aquilo? É outro sensacional. Que Luiz Melodia me lembra muito meu avô. O pai da minha mãe gostava muito de Luiz Melodia.
Luiz Melodia cantando codinome Beija-Flor. A mãe do Cazuza tinha um fala timbre de voz, né? Assim, a questão da voz, né? Assim, muito bonito, assim. A mãe do Cazuza, numa entrevista, ela fala que muitos interpretam a música codinome Beija-Flor. Né? Mas de muitos ela gosta do filho dela, mas que ela gosta mais que o filho dela, do Cazuza, é o Luiz Melodia interpretando. Pois é, assim, nos deixou prematuramente também, né? Faleceu os dois, né? Jovem, e é bacana também, assim. Então, como eu ia dizendo para você, a música popular brasileira ela é riquíssima, assim, né? A gente tem inúmeros estilos, e né? Agora pintou um outro cara também. Um outro cara que pintou aí também, que muita gente até eu cheguei a confundir com o Djavan, que é o Jorge Versilo, né? Jorge Versilo já é de uma geração um pouco mais jovem, né? Sim, mais nova, sim. Pra cá. E bom demais. Por conta do timbre de voz, né? Um pouco parecido. As letras românticas, né? Então... mas é um excelente artista também, assim, como eu disse... Assim, e aí você vai por aí, né? Eu gosto... Quando eu me propus, né? Eu falo quando eu me propus a realmente colocar essas canções para fora do caderno, do papel, eu pensei comigo, falei, poxa, eu, sem ser tão pretencioso, mas falei, poxa, um dia eu quero que minha música chegue num lugar assim, né? Que as pessoas... né? Lógico. Me ouçam, né? Me entendam a minha poesia, o que eu estou querendo dizer com ela. E claro que a gente permeia esse caminho da MPB, né? Eu me considero, né, o meu trabalho que eu faço hoje, né, dentro da MPB, né? Com essa influência assim, do jazz, né, do jazz, que eu também gosto. Muita música brasileira, né? E eu estava comentando no comecinho, né, que eu tive esse insight, assim, esse tino, né, quando eu estive na Bahia, né, eu morei na Bahia 1 ano e meio, e ali é um local muito musical, né. E você aprendeu algo, assim, te trouxe um pouco de bagagem? Ali as vivências que a gente tem ali, né, com a cultura afro-brasileira, com as religiões de matriz africana que vieram com os escravos. Sim. Ali, os tambores... as rítmicas, né? Com certeza isso me influencia também demais, assim, né? E o que te levou para a Bahia foi a engenharia, o trabalho. E aí você chegou a fazer uma noite lá num barzinho? Não cheguei a tocar. Lá eu estava extremamente voltado para essa outra profissão, para esse outro ofício, né? Mas o violão foi junto. Claro, é meu companheiro. Onde eu vou, eu levo. Porque assim, minha família não me acompanhava, né? Agora eu não estou trabalhando assim tão distante mais. Depois que a minha filha nasceu, a Majuzinha. A Maria, como é que é? Maria Júlia, né? Maria Júlia, A filha dele tem 5 aninhos que ele tá me falando. É o meu coração fora do peito, a Maju. A tua esposa é a Janaína? Janaína. E o que ela fala disso tudo aí, da música, de você conciliar? Falou, hoje eu vou ter que dar uma saída que eu vou tocar com o pessoal. Eu acho que ela já acostumou, assim, com isso, porque, assim, ela me conheceu desse jeito, assim. Já eu desde que me entendo por gente, tocava, né, na noite em New York, era festa da faculdade e tal, eu sempre estava envolvido de alguma forma com a música, né? É de mim, né? Isso faz parte da minha personalidade. Vamos falar assim. Acho que se eu não fizer música, eu vou ficar um cara triste, saca? É uma coisa que faz parte da vida da gente. Assim. É que nem o meu caso. Meu negócio é microfone, é falar, comunicar. Isso, eu fiquei 15 dias fora do microfone e tirei um dia para descansar e fiquei fora do microfone. E eu acho que eu voltei, 15 dias de férias para mim tá ótimo, só para dar uma aliviada e deixo lá mais 15 para a hora que eu precisar. Mas eu acho que eu voltei na hora certa. A hora que eu voltei, já era a hora que eu falei, já faz uma faltazinha. Não é assim, Bacon? O Bacon também é músico e sabe como é que pois é. Né? E aí, Marquinhos, eu estava lá em Salvador, né, extremamente pela outra profissão, né, eu fui gerenciar uma obra lá, mas ali como é um ambiente muito musical, né, e eu sou um cara muito xereta, assim, eu gosto de conhecer, pesquisar. Sim. Eu acabei tendo contato com muitos músicos, né, assim, tinha um lugar lá em Salvador
que é o Museu de Arte Moderna, o MAN. Acho que é isso mesmo, Museu de Arte Moderna, o MAN. E tinha a Janoman, cara, que eram aos sábados, assim, ao pôr do sol. Janoman? Janoman. O que é Janoman? Jan é um encontro de músicos, né? Uma tá. Jam. J-A-M, Jam. Tá. E era Janoman, que era nesse local. E então ali era uma reunião de músicos ali de Salvador. Então, assim, eu acabei conhecendo bastante gente, trocava bastante ideia a respeito de música, né? Então, conheci muito essa turma lá, vi músicos muito bons tocando lá. E é uma coisa que me, assim... O que é o forte lá? É axé? Aí não mais, né? Você acredita que não? Nesse mas local... foi uma época lá, o axé... Lá é bem conhecido pelo carnaval, né? Assim, que é muito bom, né? A questão do axé. Mas lá a cena do jazz é muito bacana. O rock and roll também, né? É porque jazz é uma música meio segmentada, né? Mas o rock and roll, a cena do rock baiana é sensacional, né? Assim, e legal. Samba? Samba também. O samba começou lá, né? Por isso que eu tô te perguntando. O samba nasceu na Bahia e hoje a gente tem o samba como patrimônio cultural brasileiro. Qual foi? Assim. A samba de roda lá, né? O samba ele tem vários segmentos, né? O samba de roda, ele é muito característico lá. Dos terreiros, né? Veio muito dessa questão do africana mesmo, né? O samba de barrigada, que eles chamam, que tem uma dança muito peculiar na roda, em que o pessoal dá uma barrigada no outro, e vai dançando e vai sambando. É muito legal, assim. E aí depois, mais tarde, o samba migrou, né, pro Rio de Janeiro. E isso é interessante, que os escravos que eles iam... ou eles fugiam, ou eles eram libertos. Na verdade, libertos não. Os escravos que fugiam, eles iam para o Rio de Janeiro. Às vezes foram para o Rio de Janeiro, né? Os escravos que foram para o Rio de Janeiro levaram isso, né? Levaram o samba junto, né? O samba que eles falavam, né? Samba. Da língua africana. Então, na verdade, o samba, o pessoal fala Rio de Janeiro é a terra do samba. Na verdade, mas não nasceu lá o samba. Chegou na Bahia, né? Chegou na Bahia. E lá no Rio desenvolveu de várias formas, né? Como a gente conhece hoje, né? A gente teve Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que lá já usava elementos do samba, né? Dentro da música dela, mais voltado para o chorinho, que é um samba mais cadenciado, né? Mais melódico. Depois veio o samba canção com letras mais românticas, né? Então, assim, é até engraçado isso, que às vezes as pessoas perguntam qual que é a diferença do samba e do pagode. Então, mas é difícil você fazer essa desvincular isso, porque... Tudo é samba. É um segmento porque você veio de um mesmo lugar, né? Você fez parte do grupo que é o Bagaço da Laranja. Exatamente. A história do Bagaço foi bacana. Que foi... e ali é samba, pelo que eu vi, é samba de raiz. Né? Como é que foi a minha trajetória pelo Bagaço da Laranja? Inclusive, acho que esse grupo nem existe mais aqui em Poços. Mas tinha um lembro desse nome. O Bagaço da Laranja é um samba, né? Sobrou pra mim o Bagaço da Laranja. Que era do Zeca Pagodinho, né? Não é do Zeca. Pelo menos ele interpreta, né? E aí, tinha um cantor nesse grupo que ele saiu da banda, acho que por motivos dele, pessoais, ele saiu, e os outros meninos, os outros músicos, gostavam muito, né, de tocar, de estar, né, fazendo alguma coisa. E aí eu era muito amigo de um deles, ele falou, por que você não vem cantar com a gente aqui? E eu tinha passado uma temporada fora daqui de Poços, e eu tava meio deslocado da cena musical, não tava fazendo nenhum trabalho, né, assim. Aí eu fui, daí, né, então vamos ensaiar. Aí a gente andou fazendo alguns trabalhos, fizemos um carnaval, com samba de raiz, hotel também, aqui em Poços de Caldas a gente tem muito hotel, né? Sim. E nessas épocas tem muito trabalho para músico, assim, então a gente chegou a tocar nos hotéis e tudo mais. Mas aí logo também eu saí, porque aí volta para outra profissão, aí tem que viajar para outro lugar, trabalhar, né? Eu acabo ficando um pouquinho, né? Fiquei um pouquinho deslocado. Hoje você está trabalhando aqui? Hoje eu estou em Pós de novo, né? Por ocasião do nascimento da minha filha em 2018, né? A gente fica com aquele negócio, poxa, 15 dias longe de casa, 20 dias longe de casa. E a criança ela vai crescendo e tem coisas que você
é só aquele momento. Depois nunca mais. Não tem volta, né? É verdade. Então exatamente. Então verdade. eu ficava muito, muito chateado assim, de estar longe de casa, e até que deu certo uma oportunidade de eu estar mais perto da minha família, né? Trabalhar em Poços de Caldas, que é uma cidade linda, que eu amo, sou poço-caldense, amo essa cidade, né? De paixão. Acho que todo mundo ama, né? Poxa, e é engraçado, Marquinhos, que é onde a gente passa, né? Que as pessoas perguntam, de onde você é, Antônio? Né? Fala, eu sou lá de Poços de Caldas, sul de Minas, Serra da Mantiqueira. Ô, lugar bom, hein? Quando eu aposentar, eu quero morar lá. Ô, cidade boa. Todo mundo, assim, é unânime, assim, né? O pessoal falar de Poços de Caldas. Então assim, eu tinha muito desejo de voltar, né, e estar mais em casa para acompanhar até a minha menininha crescendo, estar mais perto da minha esposa. E agora está numa idadezinha, 5 anos, né? 5 anos, E aí foi quando eu retornei, né, em 2019. Legal. Né, para cá. E aí consegui ficar até mais ativo com os trabalhos musicais, porque aí eu tô mais perto dos músicos, né, perto dos meus amigos que são músicos. Legal. E aí eu trouxe comigo na bagagem, né, eu escrevi praticamente um disco inteiro. Né, nessa Você tem quantas músicas suas, de autoria sua? Tem bastante. Sei lá, deve ter E mais normalmente quando você faz uma noite num hotel, num bar, seja onde for, você costuma colocar sua música no repertório? Eu tenho vários projetos para trabalhar com a música, né? Então eu tenho uma banda que eu toco, né? Que nós montamos um grupo há pouco tempo, chamado Boca de Siri, né? Que é um grupo que nós montamos para resgatar esse fino da música brasileira, né? Então a gente trabalha no repertório de Milton Nascimento, Djavan, João Bosco. João Bosco. Canções assim, sabe? A gente fala do fino mesmo. E é um som que é de gosto comum da turma da banda, assim. E super casou assim, o time, sabe? Tá bem legal. Você sabe que você está falando assim, olha de quem que você falou. Djavan, Milton Nascimento, Luiz Melodia, que gravou Saigon, Emílio Santiago, né, gravou Pelo Amor de Deus. Tantas palavras, essa música é linda. E ele gravou Pelo Amor de Deus, que eu vou trazer esse cara aqui, que é até quem sabe disso você vai conhecer esse cara, que é o dono dessa música, Pelo Amor de Deus, que é o Paulo Debetio. Ele mora no Rio. Sim. E ele vem fazer o podcast comigo. Que legal. E ele, inclusive, é muito amigo meu, ele. Que massa. E esse cara, ele tem mais de 1000. Foi o cara que lançou Fafá, lançou Emílio, lançou Jean Giovanni, tem porrada de música. Tem mais de 1000 músicas e tal. Eu não tenho esse patamar de tanta música, mas eu tenho um pouquinho, modéstia à parte, eu tenho um pouquinho de coisa. Um músico, antes de tudo, o compositor, ele acaba sendo um poeta, né? Pois é, mas o que eu vejo é assim. Eu tenho um chumaço de caderno, assim, ó, cheio de coisa escrita, assim, de música, ou coisas que ainda não viraram música, mas vão virar, sabe? Então eu sempre cito isso. Eu estou no rádio e muitas vezes, quando eu toco, por exemplo, Pelo Amor de Deus, ou qualquer outra música que é do Paulo Debete, por exemplo, Anjo Azul, com Marquinhos Moura, 1, 2, 3 do Jean Giovanni dele. O que mais que eu queria lembrar aqui? Nuvem de Lágrimas é dele, que a Fafá, inclusive, gravou até com o Chitão, ela gravou sozinha também. Então eu sempre falo o nome do compositor. Por quê? Porque eu acho que você vai lá, você faz uma música bonita, aí dá para o Marquinhos Manteiga gravar, eu gravo e eu chego num show e falo, olha, eu quero saudar aqui, né, o Mununo, que é o dono dessa música, que me deu essa música e parará. E o cara, o compositor, que é o grande artista, não desmerecendo, claro, o cara que está executando a música, mas ele fica marginalizado, ninguém nem sabe. Você vai ver, então a música é do cara, então, entendeu como exatamente, é que é? E nós temos, né, excelentíssimos compositores, né? Por exemplo, Aldir Blanc, que faleceu há pouco tempo. Sim. Né? Tem um compositor mineiro que eu sempre cito, porque tem uma obra muito bonita, assim, daqui de Varginha, chamado Sérgio Santos. É um parceiro de composição de Paulo César Pinheiro. Sim. E tem uma obra, assim, lindíssima, assim, sabe? E que me atravessou, assim, ao longo da carreira, né? Então, muito me inspira também, assim, tem um cara aí que não é muito da tua época, e até nem da minha, para te falar a verdade. Sei. Que mora em Varginha também, mas eu não sei se ele é de Três Pontas também, ou é de Varginha mesmo. Uma cidade dessa aí. Que é o Silvio Brito, né? Pelo menos ele mora em Varginha. Sim, é Varginha. Ele é de Varginha.
eu trabalhei numa empresa e aí eu construí um prédio, cara, do lado onde tinha um terreno. Aí às vezes eu tava lá, ia embora assim na obra, ele tava lá no terreno dele, lá, ia ver. Ele mora em Varginha, né? Acho que ele, não sei se ele mora em Varginha, mas eu acho que ele tem família e propriedades lá. Ele tem uma rede de postos de gasolina na região. É das antigas, né? Ele é das antigas. Das antigas aí, da cena da música brasileira. E era um cara de baile, de fazer baile, conjunto. Tinha um conjunto que chamava os Apaches. Ele é um grande compositor, o Silvio Brito, e intérprete também, né? Então, assim, resumidamente é isso, né? Você vê, a gente vai desenrolando uma conversa, a gente for falar da música brasileira, a gente fica até amanhã, então, porque são tantos bons detalhes, né? E boas lembranças que a gente tem. E eu tô falando isso, sabe por que eu tô falando isso? Porque você tem 36 anos? Tenho 36. 36 anos. 36 né? anos. Então você é um cara novo na música e tal. Mas você vê que você citou o que eu senti aqui, que eu notei, o Bacon deve ter notado também, quem está nos assistindo, nos ouvindo, você citou só intérprete e compositor das antigas. Você não citou ninguém novo. Aí eu estava comentando esse dia no ar, inclusive com o Pedro Bertozzi, porque ele me lembra a música que ele tocou lá, e eu falei, por que a diferença da nossa emissora hoje? Porque nós tocamos o que está lá atrás, que muita gente deixa de tocar, nós tocamos hoje. E Qual é? Nada contra a Anitta, mas... Você está entendendo como é que é? Mas eu toco a Anitta. Exatamente. A Anitta, ela é uma tremenda de uma marqueteira, assim, uma empresária fenomenal. Se ela não fosse marqueteira, estava roubada, simplesmente. Nós temos que convir que ela é uma marqueteira. Uma excelente empresária, assim, do mainstream, né, do pop. Ela é uma mente brilhante. Só que é assim... Ela é uma mente brilhante no segmento, né, dela, né? Tá, mas é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ver a Anitta, Ludmilla, desculpe aqui quem gosta, mas eu quero ver perpetuar como essas pessoas que nós estamos citando aqui. Até porque a gente comentava o seguinte, que o The Voice Brasil, por exemplo, as crianças vão lá cantar hoje, raramente cantam alguma coisa da atualidade. As crianças vão buscar lá atrás. Pode notar para ver. É verdade. Você está entendendo? Então, hoje, qual que era a pergunta? O que você acha da composição de hoje, da música de hoje? Porque a gente nota que a Anitta canta bem, mas só que a música da Anitta, você pode até cantar a Anitta. Pode ter não, mas essa eu gosto. Né? Mas ela não é uma intérprete que tem músicas como Djavan, como Emílio Santiago, como o Milton Nascimento. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos falar assim, segmento. Né? A Anitta está inserida no pop, né? Na mídia, no mainstream e tal. Hoje, nós temos bons compositores, grandes compositores. Tá, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você pega, por exemplo, a Rita Lee, por exemplo. A Rita Lee, nós podemos dizer que ela também está dentro de um pop forte? Podemos, não podemos? E a Rita Lee toca até... Eu considero ela na cena do rock and roll, né? Tá, mas tem muita música dela que puxa pro pop. Mas que seja puxado pro rock and roll. Na verdade, você tem até razão. Mas ela tá aí bem com seus 80, não tá, não? Já. Então, já tá. E ela é tocada até hoje, né? Tocada até hoje. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que esses cantores de hoje, esses compositores de hoje, eles vão perpetuar tanto tempo na mídia como esse pessoal aí. O que eu acho é o seguinte, Marquinhos. O que eu acho é que existe um mercado, né? A canção da Anitta, da Ludmilla, ela tem um mercado muito específico. Então tem um público que consome essas canções. Sim, sem dúvida. Tanto é que tá aí, né? Forte. Tem um público que consome isso. Então, assim, é possível que ela se perpetue, sim, na cena da música brasileira, que não deixa de ser música brasileira. Eu tô falando 40 anos para frente aí. É isso que eu tô falando. Mas assim, é difícil dizer, né? Porque aconteceu isso atrás com alguns artistas pop, por exemplo. Vou te citar um que eu me lembro, assim. Eu lembro que eu era pequeno e tinha um cara que chamava Vini. O Vini. Que era uma música pop e tal, e o cara, sumiu, né? A gente não isso que eu tô te dizendo. Então, ele fez uma sucessão na época sucessão, ali. De repente, no período, de repente sumiu. Pode ser que aconteça, né? Mas assim, hoje, se tratando aí de
os nossos contemporâneos, existem muitos bons compositores, existem artistas aí com obras maravilhosas que estão recebendo prêmio exterior, sabe? E às vezes a mídia, a gente não tem tanto espaço, né? Uma compositora assim, que eu acho sensacional, que eu gosto bastante, é a Lued Luna. Qual é? Lued Luna. Não conheço, desculpa. Depois você procura desculpa a minha ignorância, mas eu não conheço. Ela é uma mulher negra baiana e é uma tremenda de uma poeta. E ela tem uma obra musical muito legal, assim, né? Voltada assim, para a onda do som afro-brasileiro também, né? Com elementos lá de África mesmo. Você vê, vai abrir o show da Alicia Keys no Brasil, que é uma cantora, né? A Alicia Keys era uma cantora de expressão mundial, e a Lued vai abrir o show dela na turnê que ela vai fazer no Brasil. Então, ainda assim, nós temos boa música sendo tocada assim no Brasil. Mas não com tanta visibilidade, assim, igual tem uma Anitta, por exemplo. Mas nós temos, né? Nós temos sertanejo, por exemplo, que nada contra os estilos, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, mas que são ramos da música que movimentam muito dinheiro, né? Então, mas é música, exatamente, mas é música estritamente comercial. Comercial, exatamente. É música comercial, como a Anitta é comercial. Agora, o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, eu estava vendo outro dia uma entrevista, não lembro qual. Aliás, eu ouvi muitos cantores e compositores famosos da antiga aí dizer falar da preocupação que tem com a música popular brasileira, porque não se lança nada. Se você for ver de música popular brasileira, vamos dizer que pode perpetuar, que ela é universalizada, não tem saído assim, coisa forte. A gente tem até a cena da nova MPB, né? Que a gente ouve muito falar disso hoje, assim, que é essa turma mais jovem, né? Com composições até bastante bem trabalhadas, boas letras, boas melodias. Tem um cara chamado Danny Black. Danny Black. Conhece Danny Black? Sim. Filho da TT Espíndola, ele. Ele é filho dela? Filho da TT Espíndola, Ele também tem discos sensacionais, assim, excelente letrista. Sim. E seria tão bom se tivesse uma exposição como a Anitta, por exemplo, porque é uma música muito legal, uma música muito boa. O cara é bom, é um puta de um guitarrista. Obrigado. Saca? Então, é difícil então, isso. Mas né? aí acontece o seguinte, ele não é um cantor de massa, né? Ele não é um cara de massa. Mas tem o público que consome o trabalho dele. Mas ele é segmentado, né? Segmentado. Tem uma coisa, eu vou gravar aqui, tem uma coisa que está acontecendo agora também, que eu vou dizer que as pessoas estão fazendo música para o refrão soar bem no TikTok. Aí. Então não é nem assim, não é realmente, não vai durar, mas não volta. É o momento, é a coisa do momento. É coisa do momento, e são coisas que a nova maneira, é o digital, né? O pessoal fala, se você quer ficar famoso, você tem que viralizar no TikTok. Como é que é a minha música, por exemplo, ela vai viralizar no TikTok? Uma música que, por exemplo, depois eu vou tocar pra vocês aqui, Galanga, que foi que foi a canção que meio que me projetou como um compositor, né? Assim, uma música mais madura, né? Diferente do que eu vinha fazendo. Uma música com um quê de história, assim, nela. Né? Essa tal, Galanga. Eu quero que você fale, eu quero que você me fale desse grupo Cumari. Fala um bocado. Cumari, beleza. Cumari. Cumari, O Cumari também foi uma reunião de músicos. A turma do Chorinho aqui de Poços de Caldas, né? Tinha o Jorge Viviane, que era violão de 7 cordas. Inclusive o Jorge toca comigo nos meus projetos. Você tem quantos músicos na tua banda? A minha banda é composta por 4 músicos, né? Eu tenho um baixista, que é o Rafa do Vale. Eu tenho o violão, que é o Jorginho Viviane. Tem o Lucas Malaquias, que é um percussionista, e tem o Eduardo Suete, que é um baterista de Andradas. E teu pai é pianista, nunca tocou com você? O meu pai é da onda do erudito. Meu pai é piano clássico, Mozart, Chopin. Enjoado, hein? Às vezes eu brinco com ele, pai, vou tocar um negócio. Ele não toca, ele toca lendo partitura. Meu pai ele é mais bem mecânico, assim, sabe? Eu não sabia, cara, que o Tadeu era pianista. Não sabia. Pianista, Legal, cara. Música erudita, ele. Muito legal. Aceito. Cafezinho? Opa, manda. aceito sim.
E aí, o Cumari, ele era essa reunião. Então tinha o Jorge, que era o violão de 7 cordas, o Flávio Danza, que tocava cavaco. Inclusive o Flávio Danza ganhou, junto com o Rodrigo Mendonça, que é um flautista e saxofonista aqui de Poços de Caldas, o prêmio BDMG, acho que do ano passado, que é tem uma projeção muito bacana de música instrumental em Minas Gerais, né? Ele foi vencedor desse festival. E o Flávio Danza tocava o cavaco. Tinha o Matavelli, que era percussão, né? O Luiz Prata, que tocava trombone. Eu tocava... Obrigado. Eu fazia voz, cantava e tocava tantã. Então esse repertório, o que a gente trouxe para esse repertório? Nós fazíamos... Esse é o grupo Cumari. Cumari, esse a gente fazia alguma coisa do chorinho, instrumental. Samba de gafieira, que é aquele samba de malandro para dançar, né? Alguns samba canção, né? E alguma coisa do fino do samba mesmo, assim, né? Demônios da Garoa, fazíamos Pixinguinha. Tá vendo? Tinha uma música que eu adorava. Tá vendo como é que você vai voltar? É só coisa lá, né? Tinha uma música legal, até foi o Jorge que me apresentou essa canção na época. Eu falei, pô, vamos tocar isso aqui, cara. É um negócio que tem muito a ver com você é negrão, cara. É bem lundu, sabe? Que chamava Benguelê. Benguelê. Esse é do Pixinguinha, cara. E era bem bacana, assim, com voz. Mas aí também depois o grupo entrou num hiato, a gente não se reuniu mais. Aí eu também fui trabalhar fora de novo. Voltei. E aí eu ficava nessa, né? Vai, trabalha. Quando eu tava aqui, aparecia algum trabalho de música para fazer, fazia. E aí o grupo né, acabou, né? Não vingou. Mas era bem legal o repertório que a gente fazia, assim. Era bem massa. Bom, aí vem a música... Calanga, né? Galanga. Essa é uma música sua. É uma música de composição. Inclusive, você participou de um festival que é o Minas. O Prêmio de Música Minas. Minas. Como eu comentei contigo, né? Você quer tomar o teu café antes? Tá cheiroso esse café aqui. Tá cheiroso, mas sem açúcar, tá? Assim que é bom pra você sentir o gostinho do café, ué. Ninguém vai tomar café com açúcar. Café com açúcar é coisa do passado, hein? Não. Eu não sou como é que fala? Um entendedor de café, mas eles dizem que tomar café com açúcar E aí, Marquinho, como é que foi isso, né? Eu tava lá na Bahia, né? E aí, como eu tava longe de família, né? Longe dos meus amigos, então eu tinha muitos momentos assim de introspecção meu mesmo, assim. Era eu, meu violão e um pedaço de papel, né? De escrever e compor alguma coisa. Dizem que a solidão é ótima companheira para composição. Exatamente. Né? E aí nessa brincadeira eu acabei escrevendo um disco inteiro. Eu compus um disco inteiro, que inclusive eu vou, esse ano, né, pela lei de incentivo à cultura aqui do município de Poços, né, 2 parceiros aí apostaram, né, em mim aí nas minhas canções e estão me incentivando para que eu faça o disco, que é o Hotel Ibis, né? E o pessoal da Box Door. Até deixo meu abraço para eles aí. Meu amigo Edis. Deixo um abração para eles, que eles estão me incentivando aí para que o meu disco saia do papel, né? Então esse disco vem esse ano, 2023, segundo semestre de 2023, com essas canções que eu compus nesse momento meu lá na Bahia, lá em Salvador, né? Só que Galanga, ela não é desse tempo. Galanga, ela é um pouquinho antes. É uma canção que eu já tinha composto, que eu já tinha feito, né? Mas eu trouxe ela por causa do universo, desse universo afro, né? Dessa coisa dessa sonoridade que eu tento trazer nas minhas canções. O que quer dizer Galanga? Galanga é bacana essa história. Lá em Ouro Preto, hoje é Ouro Preto, antiga Vila Rica, né? Haviam muitas minas de ouro, né? Então, os escravizados que vinham de África para lá trabalhavam nas minas. E aí, hoje em dia, trabalhar nas minas quer dizer outra coisa. Né? Pois é. E aí acredita-se, né? Uns dizem que foi uma história... Porque é difícil ter um histórico disso tudo, né? Mas pelas minhas pesquisas assim, que eu li, né? Umas coisas...
Uns dizem que foi uma história verídica, outros dizem que é uma lenda, é uma história. Uma pessoa ele virou um símbolo, né? Mas ele era um rei lá em África, né? E ele veio escravizado no navio com toda o seu reino, o seu povo, né? Junto para cá. Uhum. E aqui, mediante esse período sombrio que a gente passou de escravidão, né? E ele levava um pouquinho do ouro lá todo dia, embora, até que ele conseguiu comprar a euforia dele e dos demais, né, dos iguais a ele, ali, né? Então essa música eu conto essa história, né, desse personagem mineiro, vamos falar assim, né, porque Minas Gerais, Ouro Preto, né, da época do Império, né, fruto dessas leituras minhas, né, dessas inspirações até aí do meu pai, que é professor de história, né? E veio essa canção aí, né? Legal, manda aí, vamos ver, faz um pedacinho de Galanga. Aqui. Ele é assim, ó. Vou contar a história de um negro que foi rei. Galanga no Império é imperador. Muzungu chegou e a batalha começou. Um exército furioso ele liderou, mas não foram páreos pros trabucos do senhor e embarcaram no Madalena. Uma tempestade, o navio quase afundou. Lançaram a uma pra acalmá-la sua filha, rainha de Jalô. Coração do negro acabou, coração do negro despedaçou. Não, não. O Major Augusto, proprietário da encadeira, comprou e com açoite o fez mais sofrer. Mas Galanga não era bobo, comprou a forria dele de todos e foi chamado Chico Rei. E foi monarca do ouro em Vila Rica. E foi monarca do ouro em Vila Rica. E foi monarca do ouro em Vila Rica. Ele rompeu os grilhões. Legal. É uma canção que conta uma história. Você usa aí umas palavras, coisas bem africanas. Exato, né? exatamente. E ela tem essa música ela tem esse objetivo, né, de contar essa história. Nas minhas canções eu procuro inserir esses elementos, né, esses elementos afro. Você vê, às vezes falar sobre os orixás, por exemplo. Querendo ou não, às vezes as pessoas têm um certo preconceito. Vai falar, o orixá... as pessoas não conhecem, né? Mas poucas pessoas. Hoje isso aí... Você entendeu? Isso aí é universal, né? Você entendeu? Então, assim, eu procuro trazer esses elementos para as minhas canções até para quebrar esse paradigma mesmo, assim, né? Olha, gente, não é nada disso que vocês estão pensando, tá bom? Mas é cultura, sabe? É arte. Faz parte da cultura do povo brasileiro. Você tá entendendo? Então Quem usava muito esses adjetivos era a Clara Nunes, né? Clara Nunes, Gilberto Gil. Paulo César Pinheiro. Quem mais que eu posso citar? Sérgio Santos, que é esse mineiro que eu gosto bastante. É o que é o parceiro do Paulo César Pinheiro, Sim, do Paulo César Pinheiro. Então... São esses elementos que tão importantes, né, para a música brasileira. E essa música Galanga, essa que você vai ter o apoio do Ibis e da Box Door? Não só essa música, mas todas as demais, né? Tem mais algumas outras canções. Aí, eu gostei de saber, meu amigo. Gostei de saber que a Box Door tá... E o Ibis também, né?
Exatamente, são os parceiros aí que patrocinando, estão apoiando a parceria cultura legal de Poços aí de Caldas, né? Mununo. Os artistas, né? Legal. Isso é muito bom, assim, pra gente. É bom pra cultura da cidade, né? Sim, claro. Se um dia eu chegar lá em algum lugar, né, eu sempre vou levar o nome da minha cidade, né? Pô, eu sou lá de Poços de Caldas, do sul de Minas. Minha canção foi feita lá, né? Tá vindo comigo. É isso aí. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você participou com essa música Galanga, você participou desse festival Minas? É o Prêmio de Música Minas. Música Minas. Exatamente. Eu participei por 2 anos, né, já. Provavelmente esse ano de 2023 eu deva mandar alguma canção também. Vamos ver. E você ficou em 12º lugar? Foi o seguinte, no ano de 2021, né, eu mandei essa canção Galanga. E aí teve mais de 800 inscrições em todo o estado de Minas. Porque ele é um festival do estado de Minas Gerais, né? Promovido com a lei de incentivo do estado de Minas. Uma turma lá de BH. E dentre essas 800 canções aí, eu fiquei entre as 12 melhores canções, né, do festival. Eu fui finalista, né? Eles vão fazendo por etapa, né? Eles vão eliminando, né? Exatamente. Tem uma curadoria, né, no festival, né, tudo. Inclusive, tem até uma turma de Poços de Caldas, que são meus amigos também, que é a turma do grupo Guaimbê. E eles participaram dessa edição de 2021 e eu acho que eles foram finalistas também, né? E eu não ganhei o festival, né, o prêmio, mas estive lá. Mas de 800 você chega em 12º lugar. Essa canção, ela me colocou, assim, ela me deu uma projeção enquanto compositor, enquanto um trabalho que está sendo feito, né, que está sendo criado, né? Então isso foi bem bacana para mim. E aí no ano seguinte eu também participei, né, em 2022 novamente, e com uma outra canção. E aí eu parei na semifinal. Eu para ser sincero, eu tenho um pouco de aversão a esse negócio de competição de música, né? Eu acho que é complicado você julgar a arte julgar a arte do artista, né? Por exemplo, mais conhecedor que você seja, né? Você entendeu? Porque às vezes, aquela arte é a verdade do cara. Essa canção aqui é a minha verdade, é o que eu gosto de externar. Eu vi que você cantou ela com... Como é que você vai competir com uma pessoa que também tem uma verdade igual a sua? Você sabe o que eu fico vendo? Eu não sei se eu estou errado, mas eu fico vendo ali... Agora não tenho... Você sabe que do início da pandemia para cá, eu não vi mais TV aberta. Raramente vejo. Mas antes eu até vi aquele vídeo Voz Brasil e eu fico vendo ali... eu não sei se... não estou tirando mérito dos caras, pelo amor de Deus, mas eu não sei se Lulu Santos, Carlinhos Brown e outra, como é que chama lá? Esqueci a lourinha. Cláudia Leite. A Cláudia Leite, esse pessoal se conhece tanto de música assim, eu acho que ali tem uma embromação ali, eu vejo, porque às vezes eu as falas deles ali, porque eu trabalho no rádio, então eu sei ouvir música, então eu vejo uns comentários ali de Carlinhos Brown, com aquele jeito dele, aquela vestimenta dele, eu acho que esse cara tá embromando. Não sei se esse cara conhece tanto assim. Pior que conhece, viu, cara? Eu vou falar pra você, Marquinhos. E é um puta compositor, cara. Tem canções não tô falando dele. Não tô falando dele, não. Tô falando de alguns. O Daniel, por exemplo. Não sei se o Daniel é esse músico que pode chegar e falar de uma música, falar dela positiva ou negativamente de uma música. Eu não sei. Porque eu não sou músico, né? Entendi. Eu ouço música de ouvido. Mas às vezes eu acho, isso é meio que embromação, não é? Então, não? Os caras conhecem, não? Eu acho que tem um quê de verdade, né? Tem? Eu acho que tem sim, né? Eu fico meio, sei lá. Eu acho que tem, sim, um quê de verdade. Porque a pessoa que tem a música dentro dela não sei, eu acho que é algo mágico, assim, sabe, Marquinhos? Eu costumo dizer, assim, é da gente isso, assim, sabe? O Michel Teló, por exemplo... Eu não sei se ele conhece. Estou sendo honesto. Eu não sei se ele conhece música assim entendeu? Eu também eu não considero um conhecedor também assim. Ele é compositor, Michel? Michel Teló também, compositor. Ele compõe? Não. Marília Mendonça, falecida. Marília Mendonça. Compositoras do sertanejo atual que tem aí. Mas ela é compositora, sim. E cantava muito bem, né? Muito bem. Até tem um disco do Caetano Veloso, que
que lançou agora, pô, até chegou em casa lá esses dias, chamado Meu Coco. Tem uma canção que ele fala da Marília Mendonça. Ele fala de toda essa gama da música brasileira. Ele fala da turma do funk, e aí tem um verso que ele fala da Maravilha Mendonça, né? Ele fala, Maravilha Mendonça. Então, mas fico vendo assim, por exemplo, você pegar... Você tem um bocadinho atrevido aqui de dizer o seguinte, que algumas, assim, meio de relance, tá? Quando eu ouvia e via Marília Mendonça cantando, tinha... Por vezes que ela tinha um meio timbrezinho de voz da Roberta Miranda. Eu gostava muito dela. Gostava do jeito dela cantar. Então eu vejo que o problema não são os intérpretes de hoje, os compositores de hoje. O problema é a letra da música, é a música em si. Porque os caras cantam bem. O Michel Teló canta muito bem. Você pega João Bosco e Vinícius também, é uma tremenda dupla. Mas tem umas músicas que parece que não engata, né? Não vai. Exatamente. É muito de estilo, né? Assim, Marília era... Nossa. E ela era novinha, morreu, foi um troço muito prematuro. Ela já estava, né, no auge da carreira, mas ela tinha... Assim, era uma carreira muito promissora ainda. Ela tinha trabalho lá atrás. Ela começou muito nova, muito nova. Muito bom. Fatos da vida, né? E agora é o seguinte, nós vamos falar de voz, né? Certo. Fala em voz diferenciada, de voz marcante. Como é que você classifica a tua voz dentro do cenário? Pergunta difícil, assim. A pergunta é, você gosta da sua voz? Porque eu, por exemplo, como comunicador de rádio, honestamente, sinceramente, eu não gosto da minha voz. Eu não gosto de me ouvir. Eu fui descobrindo esse timbre assim ao longo do tempo, né? Eu acho que agora, né? Claro, a voz não vai mudar mais, né? Você acha que não muda? Não, eu acho que não. Eu comecei a cantar muito jovem, né? Era afinado tudo, né? Tinha um timbre de voz, mas não esse timbre que eu tenho hoje, assim. Eu acho que consolidou, né? Tá. O timbre sim, mas uma entonação, uma coisa, aí você faz, dá para mudar, né? Sim, E assim, eu gosto bastante assim, do timbre, né? Às vezes eu fico lisonjeado quando as pessoas elogiam, né? Eu notei quando você fez Calanga aí, eu notei que a tua voz é forte. Às vezes as pessoas elas elogiam, assim, eu agradeço bastante, assim, porque assim, é o meu instrumento, né? Porque você nota isso quando o cara sobe o tom da voz, da né? música, numa curva da música, por exemplo, né? Num refrão aí que você vai notando que o cara... Né? E assim, isso é tudo eu sou um autodidata, né? Eu não estudei canto, não estudei música, nem nada. É de mim mesmo isso. Então... É do sangue mesmo. E aí eu fico muito, muito, muito feliz, contente quando as pessoas elogiam, assim, que elas ouvem a música. Por exemplo, o Galanga, que é um dos singles bacana que eu lancei, música, né? Que tá lá tá nas plataformas digitais. Que as pessoas ouvem, né? E elas falam pra mim, nossa, Mununo, que coisa bonita, que voz boa, que coisa legal. Você tem uma voz bacana. E aí a gente tá trabalhando. E agora você tá numa fase nova de carreira, né? Aí, fazendo uma introdução na cultura afro-brasileira. Exatamente. Isso fruto dessas minhas andanças aí. Então eu tenho utilizado muito desses elementos, né? Nas canções que eu escrevo, né? E na rítmica das músicas, né? Nos arranjos. E assim, a gente não tem como negar que a música brasileira ela foi fundada em cima disso, né? Sim. O Brasil, quando começou lá na Bahia, automaticamente os navios negreiros, quando desceram lá, que os negros desceram, a música veio junto. Então, a nossa música brasileira ela tem a raiz afro, né? Então, quando eu trago isso, né, para minha música e projeto em propagar isso nos meus discos, nas minhas canções, eu estou exaltando a música brasileira. Assim, e música é muito regional, muito coisa de região, né? Sim. Cada região tem a sua especificidade, vamos dizer assim. Sim. Mas só que, por exemplo, você pega a cultura afro, por exemplo, porque o negro ele está espalhado no Brasil inteiro, né? Estou falando em nível de Brasil, está espalhado no mundo inteiro. Mas já que nós estamos falando de música brasileira, sim. Né? Então a cultura afro ela faz assim, né? Então a música afro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o blues,
né? Eu falei isso até na entrevista com o William lá. Falei, cara, o blues nos Estados Unidos, ele era o canto de lamentação dos escravos que sofriam com banzo, né? Uma doença mortal, que era como se fosse uma depressão de saudade de casa, de África. Só, cara, sofrimento. Então ele era um canto de lamentação nas lavouras de algodão, né? Onde os negros trabalhavam. Você vê, o blues é um dos gêneros musicais mundiais mais ouvidos, né? Forte, e admirados, né? Grandes nomes aí, B.B. King, né? Que a gente conheceu. Então, tudo tem o pé lá em África, né? Então, quando eu trago isso para minha música, eu acho que eu tô exaltando isso, né? Resgatando essas raízes, assim. Exatamente, fazer e cantando o que você gosta. Popular, né? Soa uma música popular, sim, né? Sem dúvida. Brasileira. Vai trabalhar tranquilo, né? E vou trabalhar nisso. E o que você pensa daqui de futuro de trabalho? Vou fazer uma pergunta difícil. Você falou que aquela pergunta tá difícil. Vamos embora. Você tem a tua profissão do dia a dia, né? Vamos dizer, é o chão da obra, né? Aí você tem a outra profissão sua, que é a música. Certo. Então, olha, agora, Nuno, você vai ter que escolher ou a música ou a engenharia. Como é que você vai fazer? Aí eu tenho que escolher a música, né? se der certo, né? É uma aposta que eu tô fazendo, né? Assim, é uma verdade que eu tô trazendo, né? Que eu escolhi fazer isso de 2016 para cá, né? Me expor mais enquanto artista, enquanto músico, né? E assim, naturalmente as coisas elas vão acontecendo, né? Assim, agora no finalzinho de maio, dia 26 de maio, eu vou levar o meu show autoral, 100% autoral, pela primeira vez fora dos limites de Minas, das montanhas aqui de Poços de Caldas. Sim. Nós vamos fazer o show de Galanga em Ribeirão Preto. Ah, tá. Quando que vai ser? Dia 26 de maio. Aham. E é uma mostra autoral, né? De um pessoal de lá de Ribeirão. E aí também numa dessas seleções aí de bastante artistas. Na verdade, era um festival, né, uma mostra cultural voltada para artistas do estado de São Paulo. Ok. E aí, até o baterista que toca comigo, o Dudu, falou para mim assim, falou, Nuno, se liga nesse festival, cara, é um festival bacana, tal, acho que você pode mandar as canções, teu trabalho é bom, é legal pra gente poder entrar no circuito aí de um Sesc. Sim. Eu tenho algumas projeções assim, de carreira com relação à música, né? E manda lá. Aí eu comecei a ler o edital na época, aí eu vi, falei, poxa, mas é só para artista de São Paulo e tal, eu sou de Minas, não vai dar certo. E aí o pessoal eles abriram 3 vagas para artistas de fora de São Paulo. Que legal, hein? Então, assim, de mais de 1.000 inscritos, de 1.000 músicos, artistas aí, eu entrei por Minas, teve uma outra moça que entrou de mais de 1.000 você entrou por Minas? Por aí, Legal, entrei cara. Por Minas, aí teve uma outra moça, acho que de Curitiba, que entrou também. Aí você fala pra mim, se der certo, né? A coisa já tá dando certo. Já tá dando, então é muito relativo, assim, a gente vai fazendo o trabalho assim na humildade, né? Levando a nossa verdade. E se acontecer, aconteceu. Eu acho que tem tudo para acontecer. Até porque hoje você não depende da música para viver, né? Exatamente. E a partir do momento que então você tá pisando ali e vendo onde é que dá para pisar firme, né? Aí deu para pisar firme, você toca. Até porque assim, é complicado, né? Às vezes a gente. Eu, né, falando, né? Chego em casa agora, tá lá minha filhinha dormindo, né? Depende de mim, entendeu? Sim. E aí a gente tem essa responsabilidade, essa preocupação, né? De, vou jogar tudo pro alto e vou tentar arriscar da música. E se não der certo? Né? Então eu particularmente, às vezes eu tenho essa interrogação, né? Mas aí como eu estou conseguindo conciliar as duas coisas, então dá para você fazer uma medição, né? Assim, eu sei que, né, uma hora as portas vão assim, se abrir, né? Acho que daqui a pouco você vai poder dizer assim, olha... Uma notícia boa esse mês foi isso, assim, pela primeira vez, né, um show meu 100% autoral fora de Minas, né, de São Paulo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, de repente daqui a um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou até menos, né, até um curto prazo aí, ou médio prazo, você pode dizer, eu acho que dá para tocar. Eu acredito muito no disco. Acho que quando eu lançar o disco, porque eu acho que um artista sem um disco, um músico sem um disco,
vai tocar onde? Qual que é o material que ele tem? Então, assim, eu vim construindo isso ao longo do tempo, né? Então, em 2018, quando eu me propus a fazer esse trabalho, então nós gravamos alguns shows, né? Audiovisual, com algumas canções autorais e outras canções de outros compositores que tinham um pouco a ver com o trabalho que eu estou fazendo, né? Então a gente veio construindo material. E aí acho que para coroar isso, né, faltava o disco, né? Então esse ano agora, 2023, é o disco de estreia, né? Vem o disco. E eu acredito que esse disco ele pode abrir outras portas, né? E hoje você tem uma ferramenta aí que está aí do teu lado. Aí. Internet, exatamente. Hoje a internet... Tem o TikTok, não é? Hoje a internet ela é fácil acesso, né? A gente tem fácil acesso e nós aprendemos a trabalhar agora com essas ferramentas, né? Por exemplo, lá em casa eu posso pôr o celular aqui assim e fazer um vídeo ao vivo, né? Para o pessoal tocar e... sabe-se lá onde que vai chegar, né? Na hora que cai na rede, alastra, né? Então, eu aposto muito nesse disco, assim, quando vier agora em 2023, assim, para novos ares, né? E me diga uma coisa, como é que a gente faz para... Desculpa. Como é que a gente faz para falar com você? Quais são os caminhos, tua plataforma? Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram. Como é que é lá? Mununo Oficial no Instagram. Por que esse nome Mununo? Isso aí remete um pouco da minha afetividade enquanto família, né? Era um jeito carinhoso que meu pai me chamava quando era criança. Em vez de falar menino, ele falava Mununo. Exatamente. O menino. E aí, como é um... Eu até andei pesquisando. Em África é um nome próprio, né? É um nome próprio. É um nome próprio? Mas ela não é uma palavra não é uma palavra... Para mim ela é só um, como é que eu digo? Um ela não é uma palavra africana. Era o neologismo do meu pai, entendeu? Assim, era muito carinhoso. Era um jeito carinhoso dele. Era muito carinhoso. Então eu trago isso, né? Um pouco dessa afetividade, né? De família. E suou um pouco com o trabalho, né, que eu tô desenvolvendo. Então, gostei. E ficou muito legal. E vai ser assim, vai ser esse. Teu pai, sem saber, te deu o nome artístico, né? Exatamente. Então, você tá no Facebook, no Instagram? Tô no Instagram. Eu tô também no YouTube, né? Só digitar lá Mununo Oficial, vai achar o meu canal no YouTube. E convido todo mundo, né, aproveitando o seu espaço aqui. O espaço seu, na verdade. O pessoal a curtir, a seguir lá as minhas redes. A gente vai começar em breve aí a soltar bastante material novo, legal, né? A gente vai começar a falar do disco, alguns vídeos também. Tem algumas canções lá, eu interpretando algumas coisas. Tem canções autorais também nos meus canais. Legal. E é um jeito que a gente tem aí hoje de divulgar, né? Eu acho que onde tiver um microfone aberto pro teu violão e pra tua voz, você tá dentro, né? A gente tá... A história é bem assim. Nós estamos nessa construção, né? Eu tô nessa construção, assim, de carreira, né? Porque um dia eu vou partir daqui, né? O que vai ficar vai ser essa construção, vai ser as minhas Exatamente, canções, o legado, né? Vamos dizer assim. Fica um legado aí, né? Sabe-se lá, né? Aonde que vai chegar, né? E eu fico muito surpreso. Outro dia eu fiz uma brincadeira no Instagram, coloquei lá assim, aonde que a música do Mununo tá chegando? Aí você vê as pessoas respondendo, Curitiba, Mato Grosso. E assim, eu sou um artista pequenininho, né? Mas assim, eu acho que não é o tamanho. Cara, te dá um gás que é impressionante. Falei, olha que interessante. Acontece o seguinte. Amapá, falei, nossa. Acontece que você acha que você é um artista pequenininho assim para você, mas de repente um cara lá no Amapá, lá não sei onde você chegou, o cara te adorou, o cara te entendeu como é que é? Exatamente. O cara falou, escuta esse cara aqui. Entendeu? É isso. Então, eu acho que é por aí. É verdade, é então, essa. Você tá com excesso de humildade aí. Né? Obrigado. E aí é isso. Acho que o disco vai abrir bastante portas aí. Estou bastante confiante. Legal. A turma que está comigo também, os músicos, super apoiam. Vocês gostam das canções, abraçaram. Porque às vezes é difícil também, né? Escuta isso aqui. O que você acha disso? E os caras... Não, a turma gostou, tocamos junto. Isso é bom, pô. E criaram-se arranjos, né? Coisa que eu tocava em casa, eu sozinho, né? Virou arranjo, música arranjada. Então isso é muito bacana, assim, de ver. Legal, cara. Gostei de te receber aqui. Você quer matar essa charada aí dizendo o que pro pessoal? Você quer matar por aqui ou você tem alguma coisa a mais a dizer aí?
Não, eu só queria agradecer mesmo, assim, teu espaço, ser super simpático aí em me convidar. O Beco ali, vamos tocar um piano qualquer hora, Beco, junto aí. Fazer o som. Agradecer, né, aí o convite, né, o espaço. Café com Manteiga que agradece. Café com Manteiga, super gostei de estar participando desse bate-papo aqui descontraído contigo. Me convide mais vezes depois, quando lançar o disco. Quando lançar o disco, pra vir aqui, pra gente falar de novo. Você fala quando lançar o disco, parece que você vai chegar com um vinil debaixo do braço. Nessa impressão, né? Vai chegar um disco aí. O mercado hoje mudou um pouco, né? Mas é isso aí, a ideia é essa mesmo, de colocar essas outras canções. Muito bem. Gente, o nome desse cara é Antônio Rafael Andrade. Esse é o Mununo, filho do Tadeu, meu amigo. Tadeu, um grande abraço, viu, meu irmão? Forte abraço para você. A dona... Como é que é? Anadeli. Anadeli, né? Rainha. A tua esposa, Janaína, e a Ana Júlia. E a Maju. Maria Maju. Né, Maju? Meu querido, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço vocês. A gente vai se falando por aí. Quando tiver essa parada do teu disco, aí você traz aqui, vem aqui, nós vamos... Beleza. Trocar essa ideia. Opa, posso fazer. Vamos encerrando assim, então. Vou fazer uma canção aqui. Enquanto eu vou agradecendo aqui. Vou fazer aqui uma canção que eu gravei com o pessoal dos Camarás. Os Camarás também são. Até mandar um grande abraço para eles. Conheço. Nego Moura e os Camarás, né? Que são meus amigos. Nego Moura. E eu tinha uma canção, né, escrita. E o Nego Moura gostou pra caramba. Vamos gravar isso aí, vamos fazer. Nós gravamos, lançamos em janeiro desse ano um single, né? Chamada Preta de Humaitá. E no fim acabei dividindo a composição com o Nego Moura, porque aí ele também fez uma inserção de um texto, né, na música. O DJ Fubá e o irmão dele, o Breno Oliani. O nome do cara é DJ Fubá, hein? O Fubá, nosso Legal. amigo aí da Gênesis Recessivos, com o Breno arranjaram e produziram toda a música. E a gente lançou em janeiro. Vou encerrar aqui. Enquanto você vai fazendo a tua introdução, eu encerro aqui também. Fechou. Tá bom, gente? Ó, nós vamos fechando aqui esse Café com Manteiga, né, prometendo voltar na próxima quinta-feira, agradecendo você que ficou com a gente por aqui, agradecendo o Marcos Bacon, né, ao Mununo, né, e a Evolve Kombucha, o chá da vez, o chá da hora que protege o nosso intestino, que nos dá momentos de felicidade, nos dá momento de muito bem-estar. Tá? Na próxima quinta-feira nós estamos de volta, viu? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até lá. Banho de mar, banho de sol e o vento pra secar. Banho de mar, banho de sol e o vento pra secar. Assim ela passa o dia na ponta de Humaitá. Os olhos comem com gosto essa menina bronzear. E preta, tua beleza vem de além-mar. Deve ser presente dos seus orixás. Nagô, ela é princesa Nagô. Nagô, ela é princesa Nagô.